Um bom comentarista, analista e cientista político, podemos dizer assim também, quem foram os melhores políticos do Piauí e os piores? Os melhores? Olha, eu acho que o Petrônio Portela, infelizmente, morreu, né? Precocemente no acidente, mas ele ia ser presidente da República, porque ele era o homem dos militares e estava conduzindo ali a transição e ia ser o primeiro presidente civil. Se ele não tivesse morrido, o Piauí teria tido um presidente. E quando o Maranhão teve o José Sarney levou só um porto, né, para o Maranhão, entre outras coisas. Então, ele teria ajudado mais ainda, mas ajudou bastante o Piauí. E era ainda é um grande político da história piauiense, é o Petrônio Portela. Quem se aproxima dele, na minha opinião? Alberto Silva, por ser um grande construtor e um homem à frente do seu tempo. O professor Walter Reis, porque Teresina era uma grande favela. Essa que é a verdade. Eu sou teresinense, eu nasci aqui. Teresina era uma grande favela. E cá entre nós, que a política dele estimulava, porque dava voto. Mas aí ele não apenas favelizou a cidade. Ele começou o processo de desfavelização. Planejamento. Que depois resultou no projeto Vila Bairro, premiado internacionalmente. Então ele favelizou, porque dava voto, virou um mito, e depois ele deu a contrapartida. Ele desfavelizou. Hoje, Teresina tem bem menos favelas do que teria se ele não tivesse tomado essa iniciativa. Então, o Walter Reis, Petrônio Portela acima, o Alberto Silva pelo que ele representa. E atualmente, prestem atenção, a gente tem a chance, não digo que ele vai conseguir, mas a gente tem a chance de ter um ACM. O que o Antônio Carlos Magalhães foi para a Bahia. E eu lembro que, na época, o Caetano Veloso elogiou publicamente o ACM, não o neto, o ACM avô. E aí disseram, mas Caetano, você é um artista progressista, um cara super crítico. Você elogiar o ACMzão, rapaz, não acredito, o cara da política, velha política e tudo, apadrinhamento e tal. Ele disse, eu amo a Bahia, meu amigo. Ele pode ser ruim pra política. Pra Bahia, ele é um pai. E eu amo a minha Bahia. Enquanto ele estiver ajudando a Bahia, eu sou ACM. Foi uma postura corajosa dele. Então, o que eu digo? Ciro Nogueira, como primeiro-ministro, porque ele é para ser isso, não sei se o Bolsonaro vai deixar, mas é para ser isso, ele pode fazer pelo Piauí o que o ACM fez lá, o que o Sarney fez. Porto, com tudo. Nossa, o céu é o limite. O céu é o limite. Hoje ele tem mais poder, inclusive, você acha, que o próprio presidente? Não tem mais poder. Poder que eu falo de conversar com os poderes e conseguir o que ele quer. Você não diz dentro do governo, é porque quem manda é o presidente, né? Claro. Sim, claro, o poder de articulação. Pronto, até porque é isso. Centrão ali, né? Até porque a articulação do Bolsonaro é próxima de zero, né? Então, sim, óbvio. Mas o que é que o Ciro vai ter? Se o Bolsonaro cumprir o que prometeu, deixar que ele trabalhe, que ele faça a articulação política e que ele faça o intercâmbio entre os ministérios, porque como ministro da Casa Civil, ele vai poder determinar o trabalho, coordenar o trabalho entre os ministros e coordenar e determinar, vai ser uma guinada no governo, preste atenção. Agora, é claro que todas as pontes que o Ciro construir de manhã, o Bolsonaro pode detonar de tarde, com uma entrevista. Então, resta saber se ele vai se controlar e deixar o Ciro salvar o mandato dele. Na minha avaliação, é isso. É salvar o mandato dele. Você acredita, pela experiência que tem, por exemplo, que pode ser uma virada de chave por uma possível candidatura ao governo do Ciro esse período, ou ele desiste da candidatura? Não acredito. Acredito que ele não é mais candidato a governador. Tá? Não é mais candidato a governador. Ele vai escolher outra pessoa e ele vai ficar como ministro da Casa Civil e vai ajudar a coordenar a reeleição de Bolsonaro. Quem seria o candidato dele, Ari? Aí, respondo já. Aí o que pode acontecer? Você pode contra-argumentar. Ari, e se o Bolsonaro inviabilizar o trabalho do Ciro? Se o Bolsonaro inviabilizar o trabalho do Ciro, o Ciro abandona a Casa Civil e aí fica difícil para o Bolsonaro. Ele pode ainda dar um abraço no Lula? Sem o Centrão. Quem? O Ciro? Claro que sim, pode votar no Lula, pode fazer campanha pro Lula. Você tá de brincadeira. Não agora. Mas o Ciro é um político pragmático. Ele é do Centrão.
Ele é aquele que está ali ajudando quem está no momento. Tá? O Bolsonaro não, mas o Ciro sim. Não Mas agora, mas obviamente. mas não claro, agora. mas o presidente... Eu digo no futuro. Mas o presidente também vai ficar. Se eu não posso soltar aqui, porque se eu soltar... Eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma informação. O Bolsonaro apronta com o Ciro. Não deixa ele trabalhar, fica com ciúme da popularidade dele no meio político, né? Popularidade política. E aí inviabiliza o trabalho do Ciro. Na pior das hipóteses, que eu acho que o Bolsonaro não vai fazer isso. Porque ele botou lá, porque ele sabe que ele precisa dele e do Centrão. Mas ele faz. Vamos considerar que ele faça. Aí o Ciro sai e o Centrão abandona o Bolsonaro. O Lula é eleito. E o Ciro e o Centrão, o progressistas, conseguem não apenas manter, mas ampliar a bancada dele na Câmara. Então você vai ter um Centrão mais fortalecido ainda. Vai ter um Centrão mais poderoso ainda. Lula é uma raposa política. Ele já negociou com o Centrão, vai negociar de novo no futuro governo para manter a governabilidade. Porque, na prática, um presidente, aqui no Brasil, no nosso presidencialismo de coalizão, ele não governa sem a Câmara e o Senado, que podem viabilizar, não dá governabilidade para ele. Então, o Lula vai negociar com o Centrão. Caso o Centrão continue como uma grande força política e ele seja eleito. Aí ele vai negociar com quem? Com o Ciro. E o Ciro vai indicar ministro do governo Lula. Tô falando, se tudo der errado. Se tudo der errado, né? Entre Ciro e Bolsonaro, entendeu? Mas acredito que o Piauí ganhe com o posicionamento do Ciro hoje, muito. O Piauí sempre ganha quando a gente tem um ator político em um cargo de comando com poder sobre recursos. O primeiro fato foi hoje que a gente está gravando, né? A respeito do aeroporto. Sim, do aeroporto de Bom Jesus, que o ministro Tarcísio de Freitas anunciou que o dinheiro vai ser liberado para que ele seja concluído. Não, vai ser uma regra a partir de agora, né? Vai ser uma regra, até porque Ciro se dá muito bem com todos eles. Rogério Marinho, com o Tarcísio de Freitas, que é um dos melhores ministros mesmo. Muito resolutivo. Então, você vai ter o Ciro jogando muito dinheiro. Aqui para o nosso estado. Piauí. Então, toda figura política, todo ator político que tiver em cargo onde ele tenha caneta com muita tinta, é bom para o Piauí. E a dele tá cheia. A dele tá cheia. E os piores políticos? Ah, mas são muitos. Aí a gente teria que ter mais uma hora só para citar. Não, pode fazer 3 horas. Mas é porque é o seguinte, a regra de ouro do jornalismo político é preservar fontes. Alguns desses piores políticos são minhas ótimas fontes e me dão informações em primeira mão. Então, eu estaria me aposentando aqui se eu nomeasse os piores políticos, que alguns são meus amigos e me dão ótimas notícias. Então, eu disse, a partir de hoje eu ganhei na Mega Sena acumulada, não vou mais fazer comentarismo político. Não vou falar eu vou nomear quais são os maus políticos. Tá certíssimo. Porque amanhã eles vão me dar boas informações sobre os inimigos deles, sobre os amigos deles.